Rede Mesh, por que você deve simplesmente fugir dessa tecnologia? Depois da vinheta. Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério, canal Cara da TI, e nesse canal eu falo sobre tecnologia, sobre novidades e, lógico, manutenção de equipamentos, melhorias em equipamentos, etc. Como o assunto do vídeo de hoje é polêmico, eu já vou convidar você a deixar o like aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e, lógico, ativar as notificações, porque sempre que eu postar conteúdo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado, Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre rede Mesh. Vamos entender primeiro o cenário para você entender como é que funciona a rede Mesh. Vamos supor, você tem ali o equipamento do seu provedor de internet, seja Claro, seja Vivo, seja TIM ou seu provedor regional, e ele propaga um Wi-Fi dentro do seu ambiente, ou seja, sua casa, sua empresa, só que aquele sinal ele não chega com uma boa qualidade nos demais cômodos da casa. Você tem uma melhor experiência quando você está de repente na sala, mas nos quartos você não tem uma boa experiência. E aí tudo certo. O que você faz? Você vai atrás de informação na internet e encontra o quê? Rede Mesh. Ela promete 180, 200 metros quadrados de cobertura, de sinal excelente, bombando, né? Mas como isso funciona na prática, explicado de maneira didática para que você possa entender e às vezes converter esse investimento num outro tipo de equipamento que vai entregar para você uma qualidade de internet muito melhor do que de repente esses decos, esses tuibes da vida que a gente vê por aí, que o cliente compra, ele instala, não dá certo, não dá resultado na maioria dos casos, e aí a gente tem que entrar em ação com conhecimento de Wi-Fi para poder auxiliar o cliente. Então o primeiro ponto que eu quero ressaltar para você nesse vídeo, o Wi-Fi ele não é uma tecnologia exata. O Wi-Fi ele parece muito simples, mas ele é demasiadamente complexo, portanto você precisa entender primeiro como é que o Wi-Fi funciona para posteriormente fazer qualquer tipo de instalação e aí sim obter êxito nessa instalação, tá? O Wi-Fi ele depende muito do meio físico que ele está se propagando para poder fazer com que o sinal chegue ao seu dispositivo fim. Ele é como se fosse um sinal de rádio que atravessa obstáculos e faz com que a informação chegue até o seu celular, até o seu computador desktop com placa de Wi-Fi ou até o seu notebook. Dada essa informação, você precisa ter em mente que você tem dois modos de conversação atualmente, está chegando um terceiro aí, mas são dois modos de conversação que você possui entre o seu dispositivo Wi-Fi e o seu dispositivo final, que é o seu computador, seu smartphone, etc. A frequência de 2.4 GHz e a frequência de 5.8. Ah, Rogério, você já vai começar a falar termo técnico. Não, vamos entender primeiro como é que isso funciona. Tomemos a frequência de 2.4 como se fosse uma estrada pequenininha que passasse de repente um carro por vez, só que ela vai muito longe, tá? Só que no meio dessa estrada, a estrada acaba o asfalto dela e vira pedregulho, vira terra, vira chão batido, né? Vira um monte de porcaria que o carro não consegue desenvolver uma velocidade muito alta. Então a informação às vezes ela consegue até chegar, mas ela chega numa velocidade menor. Por quê? Porque ela tem interferências no meio do caminho. E essas interferências podem ser vidro, pode ser parede, pode ser drywall, pode ser qualquer tipo de material que tenha no meio do caminho. Entre o seu access point, ou seja, o seu roteador, o seu aparelho de Wi-Fi e o seu dispositivo final, tá? Essa é a frequência do 2.4. A frequência de 5.8 ou simplesmente 5 GHz, imagine essa estrada pequenininha, não, é uma estrada larga, só que assim, ela só tem 30 km, 20 km de extensão. Mas nesses 20 km de extensão, o asfalto é um pavimento liso, os carros conseguem trafegar ali numa distância, numa velocidade muito rápida, e aí a informação chega rapidamente até o outro lado. Então eu acho que aqui está ok para você entender a diferença entre as duas frequências, 2.4 e 5.8.
o que o mesh faz? Vamos voltar naquele cenário lá onde a gente tinha o roteador no meio na sala da casa. Você vai lá e compra um Twib da vida, compra um Deco da vida, coloca um desses equipamentos cabeados e espalha mais 2 ou 3 pelo restante da casa. Como é que eles vão falar com esse primeiro equipamento aqui se eles não têm cabo ligando a esse equipamento? Eles vão falar pela frequência de 2.4. Ah, Rogério, mas eu já vi falar que tem 5G, 6G, não sei o que. Calma. Se a frequência 2.4 é a que vai mais longe, ainda que por uma estrada com pavimento ruim, por que eu vou usar 5 GHz para me comunicar com os outros dispositivos, sendo que o sinal não chega nem no meu dispositivo fim corretamente, né? Ela não chega direito nem no meu notebook, nem no meu celular. Como é que ela vai chegar num aparelho que vai reamplificar esse sinal? E aí aqui eu vou colocar para você uma regra que a gente usa muito no áudio, que é, quando você tem uma entrada distorcida, uma entrada saturada, ou seja, input distorcido, você tem uma saída também distorcida, saturada. Input distorcido, output distorcido. Vamos fazer uma outra analogia para você fixar isso na sua mente. Brincadeira do telefone sem fio. A gente fala uma coisa, uma frase de um lado e vai passando de uma pessoa para outra, para outra, para outra de uma forma muito rápida. Quando chega na última pessoa do grupo, a frase que estava de um jeito aqui, chega lá do outro lado, está totalmente distorcida, certo? Basicamente é isso que acontece quando você pega um sinal que já está ruim, já está atenuado e tenta amplificá-lo. Ele vai chegar ruim do mesmo jeito. E é baseado nisso que eu afirmo que a tecnologia mesh não funciona, porque ela pega uma pequena fatia desse sinal de 2.4 e utiliza para fazer essa comunicação. Ora, se o meu computador, que está conectado aqui ao meu access point, ele já não consegue receber essa informação corretamente por causa da atenuação que eu tenho, parede, vidro, metal que eu tenho dentro da minha casa, como é que esse sinal vai chegar então no outro lado ali do nosso amigo Deco, nosso amigo Twib, etc. Por mais que ele use de repente uma frequência X, uma frequência Y, não vai chegar. É o mesmo princípio, você está usando o mesmo canal de comunicação, você está usando a mesma frequência, tá? É como se você estivesse falando assim, ó. Oi, tudo bem? Aí o outro lado lá, hã? Como é que você está falando aí? Olá, tudo bem? E o outro lado lá, hã? Gera retransmissão. Eu não transmiti oi, tudo bem 2 vezes e mesmo assim o outro lado não conseguiu me entender, você está gerando retransmissão. Retransmissão gera lentidão, aquela bolinha na sua tela girando ao todo o momento. Então é justamente baseado nessa teoria do Wi-Fi, nessa teoria do 2.4, que eu falo para você. A tecnologia mesh, ela não funciona corretamente dentro de ambientes onde existam muitas paredes, as paredes sejam muito espessas, existam muitos móveis, principalmente móveis de madeira, que estão encostados em paredes, e aí gera uma densidade muito maior para que esse sinal possa atravessar e, consequentemente, esse sinal não chega com qualidade até o outro aparelho mesh que está ali esperando por aquele sinal para poder replicá-lo naquele ambiente. Porque, na verdade, os Twibs, os Decos, eles fazem exatamente isso. Eles pegam o sinal aqui que está com qualidade, vindo do cabo. Esse sinal ele elétrico aqui no cabo, ele vira um sinal de onda magnética, onda de rádio, e vai bater lá no outro equipamento. Aqui no outro equipamento ele está tentando ouvir aquele: ô fulano, oi, tudo bem? Você está me ouvindo? Ele está tentando ouvir aquilo. E ele não consegue ouvir. Por quê? Porque chega lá, oi, chega tudo picotado. E aí ele tem que juntar as partes que ele entendeu, montar a frase e ele devolver: ô fulano, é você? Então vamos conversar. Entendeu? E aí tem mais um ponto. No Wi-Fi convencional, quando você tem você coloca normalmente um rádio mais forte. O que é o rádio? É um aparelho para propagar o Wi-Fi, né? Você coloca um rádio mais forte.
para chegar no aparelho que você precisa, né? Ou seja, seu access point mais forte, ele está mandando a informação mais alta, é como se ele estivesse gritando. Legal. Só que o outro aparelho do outro lado não tem a mesma potência para enviar de volta. Ô fulano, é você! Ele não tem a mesma potência. No caso dos Twibs, eles têm a mesma potência de ambos os lados. Mas de que adianta nesse caso potência se a informação chega totalmente fragmentada e ele tem que demorar montando a frase correta e devolvendo a informação do outro lado vai chegar também totalmente fragmentada e o outro lado tem que montar a frase. Ufa! Olha quanto trabalho que dá, entendeu? Então é justamente por isso que o Mesh não é uma tecnologia aplicada com 100% de qualidade em muitos imóveis, e eu já frequentei muitos imóveis que tinham esses decos, esses Twibs da vida, e não funciona contento. Em algum momento ele vai dar problema, em algum momento ele vai gerar algum tipo de instabilidade, vai gerar lentidão para você, e você vai ficar bravo, porque você investiu R$ 1.500 aí no equipamento, e de repente não está sendo coerente com o investimento, com a expectativa que você depositou em cima daquele investimento. Aí você fala, Rogério, tá legal, mas e aí? Qual que é a alternativa? Eu trouxe um problema, eu tenho que trazer uma solução. A alternativa nesse caso você já comprou o Deco, já comprou o Twib, cada um deles tem a portinha ali de cabo de rede. Então o correto é levar um cabo de rede até cada um deles, já que você já tem o aparelho, levar um cabo de rede, conectar o cabo de rede, e aí sim você vai começar a ter uma internet de qualidade. E lógico, configurá-los para serem access points e não repetidores daquele sinal inicial daquele Deco. Porque aí você vai entrar num outro ponto que o pessoal confunde muito, que é o roaming. É outro termo muito conhecido no Wi-Fi, mas muitas pessoas confundem mesh com roaming, tá? O roaming é quando você tem 3 aparelhos, como a gente já falou, no mesmo ambiente. Você sai de perto desse aparelho, cada aparelho ele cria uma célula, como se fosse a telefonia celular, a telefonia móvel. Quando você sai de perto dessa célula, o aparelho detecta que ele está no limiar aqui do sinal mais fraco que ele consegue se comunicar com esse aparelho, e aí ele vai buscar um sinal mais forte. Como aqui já tem um outro aparelho e com o mesmo SSID, o que é o SSID? É o nome da rede, a sua rede Wi-Fi, aquela que você busca para se conectar, tudo, né? Ele vê um outro SSID com o mesmo nome aqui, aí ele vai tentar se conectar nesse SSID. Aqui você está gerando roaming, você está passando de uma estação para a outra com o mesmo nome de rede Wi-Fi, só que canais diferentes para não ter excesso de ruído naqueles canais que você está utilizando. Então aí funciona desde que todos os equipamentos estejam cabeados, porque nesse outro ambiente você vai ter um Wi-Fi de qualidade, você vai estar dentro daquela área segura, de boa potência de sinal, e quando você precisar sair daquele aparelho e buscar a internet, ele tem o cabeamento para poder ir para o seu roteador da operadora, para o seu aparelho da operadora, e aí sair para a internet. Olha só, quanta coisa legal você aprendeu nesse vídeo. Você entendeu como é que funciona o 2.4, você aprendeu como é que funciona o 5 GHz, você aprendeu que o Wi-Fi não é uma coisa exata, ele sempre vai oscilar por causa de fatores externos. A própria movimentação do ar vai fazer com que o Wi-Fi oscile, e justamente outros itens também, como paredes, como madeira, como vidro, como metal, vão fazer com que o sinal do Wi-Fi sofra atenuação. E também a questão do mesh versus o roaming, que é quando você passa de um Wi-Fi que tem um sinal mais fraco para um sinal mais forte de um mesmo Wi-Fi, ou seja, o mesmo SSID, o mesmo nome de rede. Beleza? Então espero que você tenha gostado agora. Agora, depois dessa aula, você se tornou um expert em Wi-Fi e você já pode aplicar esse aprendizado para o seu dia a dia. Então, se você gostou, você não deixou o like lá, pagou para ver, deixa o like agora. Compartilhe esse vídeo, faça chegar em pessoas que também precisam aprender esse tipo de conteúdo para não errar mais comprando equipamentos achando que eles vão fazer milagre, quando na verdade eles só vão deixar você um pouquinho mais pobre, tá bom? Espero que você tenha gostado. Então fica aqui um forte abraço do cara da TI e até o próximo vídeo.